Gravação iniciada. Bom, dando continuidade, conselheiros, à nossa sessão do dia 10 de novembro, na parte da manhã, vamos agora iniciar o processo de número 18 da pauta, da relatoria da conselheira Edeli, recorrente a Verticale Construções e Incorporações, e o interessado é a Fazenda Nacional. Conselheira, só está com a palavra quando estiver pronta. Ok, o processo já está na pasta. Recurso especial do contribuinte Verticale Construções, em face de acórdão 101.96524, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Aqui a questão de tributação de permuta de imóveis em lucro presumido. Aqui foram lançamentos dos anos calendário 2000 no lucro real, 2001 a 2003 no lucro presumido. Aqui teve várias infrações. A autoridade julgadora manteve em primeira instância, o colegiado da roda com provimento parcial, exonerando parcelas a ser das quais não subsiste litígio. A PGFN não interpôs recurso, a contribuinte interpôs recurso especial, arguiu divergência. Aí a recorrente alega que o acórdão recorrido teria entendido que não lhe seria aplicável a IN 107/88, que trata de permuta de imóveis, mesmo diante da ausência de receita, pois ela teria optado pela tributação com base no lucro presumido nos anos calendários aí indicados. Traz os paradigmas que foram admitidos e dado seguimento ao recurso. Ela demonstra a divergência e sintetiza o entendimento que defende expresso no paradigma. Resulta claro da leitura da íntegra do voto condutor do paradigma que o mesmo consignou. A IN 107/88 foi convalidada pela IN 85/2000, a IN 107/88 é aplicável à pessoa jurídica do presumido. No regime de caixa, independentemente da aplicabilidade do 107/88, somente o recebimento de dinheiro configura o conceito de receita para fins de tributação. Tendo a tributação pelo lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita auferida, não há incidência sobre a troca de bens. Relativamente às operações em que haja permuta de terrenos por unidades imobiliárias a serem construídas, estamos diante de aquisições e não de alienações. Então, pede que o recurso seja admitido e provido. A PGFN apresentou contrarrazões, onde traz a defesa aí sintetizada, e vou ao voto. Recurso especial da contribuinte admitido, aí divergência clara. A matéria em litígio foi decidida por esse colegiado em sessão de julgamento 10 de setembro de 2019. Reafirma-se aqui o entendimento expresso pelo conselheiro André Mendes. Aqui, ficou errado. No voto condutor 9101004363, que adota as razões de decidir assim expressas no acórdão 1802007770. A discussão consiste em saber qual a definição que se dá a receitas recebidas, tendo-se como fato que a recorrente apurou o imposto de renda com base no lucro presumido, bem como se é sério para o regime de caixa. A recorrente alega que as unidades imobiliárias recebidas decorrem de permutas de imóveis no ano calendário 2003, por ter adotado o regime de caixa, somente será tributada a receita efetivamente recebida em dinheiro ou cheque. De acordo com o artigo 227 do RIR 99, que regulamenta a tributação e arrecadação, para fins de recolhimento de RPJ por estimativa e apuração anual com base no lucro real, considera-se receita bruta de atividades imobiliárias o montante efetivamente recebido em cada período de apuração relativamente às unidades imobiliárias, aí o artigo 227. Com a edição da 9718, a partir de 1º de janeiro de 99, passou a ser permitido às pessoas jurídicas que exercem as atividades de compra, venda, loteamento e incorporação optar pela tributação com base no lucro presumido. Na mencionada modalidade, a base de cálculo do IRPJ em cada trimestre é determinada por essas empresas mediante a aplicação de 8% sobre a receita bruta oferida no respectivo período. No conceito de receita bruta para fins de lucro presumido, compreende-se o produto de vendas de bens nas operações de conta própria, preço de serviços prestados, resultado de conta alheia. Na receita bruta se inclui ICMS, deverão ser excluídos vendas canceladas, descontos e impostos não cumulativos. A receita bruta era considerada pelo regime de competência, ou seja, quando a receita era oferida independentemente da data de seu pagamento. Porém, a partir da IN 104/98, passou a se admitir o regime de caixa para a tributação da receita bruta, ou seja, é admissível a tributação da receita bruta somente por ocasião do recebimento da mesma.
A tributação somente por ocasião do recebimento da receita está sujeita às condições de emissão de nota e manutenção de escrituração. Indubitavelmente, pessoas jurídicas que exploram atividades imobiliárias relativas ao loteamento, incorporação, construção, bem como venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, poderão considerar como receita bruta o montante recebido relativo às unidades imobiliárias vendidas. A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda, de bens ou direitos ou de prestação de serviço pelo regime de competência ou de caixa, observando as exigências da IN 104/98, que estabelece as normas para a apuração do lucro presumido com base no regime de caixa. Desse modo, a empresa, no ramo de atividade em comento, ao adotar regime de caixa de que trata a IN 104/98, deve considerar como recebimento do preço os valores recebidos a qualquer título, do adquirente do bem, ou do direito, ou do contratante de serviços, nos termos da IN. No tocante aos institutos da dação em pagamento, permuta ou troca, 10.406, Código Civil, assim dispõe, sobre troca ou permuta, sobre dação em pagamento. Como se vê, a permuta ou troca se equipara a uma operação de compra e venda, estando a receita decorrente dessa operação sujeita à incidência do imposto de renda, cuja base de cálculo para o cálculo do lucro presumido é a totalidade das receitas recebidas pela pessoa jurídica, o valor do bem recebido mais dinheiro recebido. Nessa toada, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades, ainda que ocorra por parte de um dos contratantes o pagamento da parcela complementar em dinheiro, sem contudo descaracterizar os atos negociados da compra e venda. A dação em pagamento é, pois, o cumprimento da obrigação pela aceitação por parte do credor de coisa dada pelo devedor em lugar de dinheiro. Na dação em pagamento, considera-se extinta a obrigação na medida em que o credor consente em receber do devedor uma unidade imobiliária como forma de pagamento. Assim, no caso de empresa imobiliária tributada pelo presumido, é possível concluir que o valor do bem recebido relativo às unidades imobiliárias vendidas não seja por dação, seja a título de permuta, deve ser considerado para fins de receita bruta. Não é possível ao sujeito passivo optante pelo lucro presumido adotar procedimento com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os regimes de operação. Vale esclarecer que os documentos de dação devem ser registrados, bem como a permuta deve constar de escritura pública. Não constam dos autos documentos desse quilate, logo não há que se falar de permuta ou dação em pagamento sem troca de bens. A IN 107, baixada antes da IN 9718, que passou a permitir às pessoas jurídicas que exercem as atividades de compra e venda, loteamento, optar pelo presumido, disciplina a apuração dos resultados, assim como a determinação dos valores de baixas e aquisições de bens na operação de permuta, realizadas pelas pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e físicas. Conforme mencionado em IN, no sistema do lucro real, tributa-se apenas o valor da torna, e mesmo assim a permuta que se beneficiar da torna pode deduzir dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que corresponder à torna recebida ou a receber. No caso de permuta sem pagamento de torna, a permutante não tem resultado a apurar, uma vez que deverá atribuir ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração. A recorrente afirma que a IN 107, que trata do custo orçado e outras normas, não foi utilizada pela recorrente para apurar as receitas, eis que inaplicável às empresas que optem pelo lucro presumido. Nesse ponto tem razão a recorrente, pois no regime do lucro presumido se tributa a receita bruta sem dedução de custos e despesas. O lucro presumido é diferente do lucro real, pois tem como base a presunção de lucro. Como é sabido, não se pode mesclar regimes de apuração. Assim, deve-se entender que a receita bruta ser considerada para fins de tributação no lucro presumido é a soma do preço do imóvel recebido em permuta ou dação em pagamento com o eventual valor em dinheiro recebido. Soluções de consulta aí transcritas. A empresa imobiliária, adotando regime de caixa na apuração do lucro presumido, deve tributar o valor total do negócio quando receber o imóvel dado em pagamento, mais o valor em dinheiro recebido por constituir receita bruta as duas partes recebidas. Nessa linha também, outra solução de consulta, portanto, considera-se receita bruta nas atividades imobiliárias um montante efetivamente recebido em cada período de operação relativo às unidades imobiliárias vendidas, observando que o valor do bem, unidade imobiliária recebida a título de dação em pagamento, permuta ou troca, não importa o nome da operação de compra e venda, deve ser considerado como receita bruta desse período de apuração. Tais fundamentos validamente infirmam a argumentação do paradigma invocado pela contribuinte, que se pauta na aplicabilidade, ao menos em parte, da IN 107/88, apesar de editada à época em que as pessoas jurídicas destinadas à atividade imobiliária estavam submetidas ao lucro real. Isso porque, diversamente do que consignado no paradigma, embora a sistemática lá exposta firme a não tributação do resultado na hipótese de permuta, assim o faz por supor a receita equivalente ao custo, e essa lógica é aplicável apenas na sistemática do lucro real,
vez que no lucro presumido os custos de despesa são determinados mediante exclusão da receita do coeficiente de presunção de lucro. Para além disso, a permissão de tributação segundo o regime de caixa presta-se apenas a postergar a incidência para o momento do recebimento e não para excluí-la, quando este se verifica por outros meios que não o recebimento em dinheiro. Assim fosse, a concessão do regime de caixa estabelecida pela IN 104/88 representaria uma isenção. Por isso, nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok, conselheira Lívia. O doutor Caio quer falar. Só um instantinho, conselheira Lívia. Pois não. Não, eu acho que eu posso falar no meu voto, é que esse tema eu acho bastante interessante, é um tema de que sempre foi concentração dos meus estudos, mas depois acho que a gente pode passar, eu posso aguardar o meu voto se não tiver debates mais pesados. Ok, então, conselheira Lívia, pode começar a votar. Só um esclarecimento de fato, a gente está falando da diferença, né, só da torna. Edeli? Não, o valor total do imóvel. Ele tinha, a pessoa jurídica era detentora de um imóvel. E ela vendeu esse imóvel e recebeu outro em pagamento. Não estamos falando da torna, estamos falando do imóvel vendido. O imóvel vendido, essa receita se submete ao coeficiente de presunção para determinação do presumido. Tá, é que eu estava no paradigma não, o voto que você menciona, que nós divergimos, né, eu, Caio e a Amélia, tinha uma torna e tinha essa peculiaridade de tributação, a diferença aqui não tem isso, a gente está tratando só mas o voto que eu transcrevo aqui, ele diz que a base de cálculo é o valor do imóvel mais a torna. Sim, o valor do imóvel recebido mais a torna, que é o valor do imóvel alienado. Tá. Não, que eu estou resgatando os debates daquela época e resgatei aqui até uma fala do Caio, de que pelo 30 da 8981, ele fala de venda e valor efetivamente recebido. Então, que no caso de permuta, pela natureza do negócio não seria venda e também não teria valor efetivamente recebido pela literalidade, né? Só para considerar os debates aqui. Enfim. Passar a palavra para o doutor Caio, então. Ele agora quis falar. Eu agradeço a Lívia. Eu quis essa coisa da cruz da espada, respeitar a ordem, mas muito obrigado pela Lívia ter trazido e parabéns pela sua organização de registrar os fundamentos dos debates pretéritos de um ano atrás. Era isso porque eu entendo que naturalmente a relatora ela enfrentou aí a questão com base no paradigma e com base, inclusive, nas alegações do especial, né, como a gente faz, e existe outra argumentação e acho que existe outro caminho para o contribuinte aí, né, que, como bem lembrado, que foi isso que foi defendido naquele julgamento. Tem que lembrar que isso é antes do parecer COSIT número 9 de 2014, né, que ele até foi proferido em 2014 para trazer supostamente uma segurança jurídica, afirmando que o valor do imóvel permutado seria considerado receita para fins de lucro presumido, e em cima disso as novas autuações elas trouxeram outro arcabouço, que levou exatamente ao debate de qual é o conceito de receita bruta imobiliária, que é essa grande questão, que a nossa legislação ela faz esse destaque, é o artigo 15 da 9249, que delimita exatamente o que é a receita bruta imobiliária. E nesse artigo, o próprio, que inclusive na lei do lucro presumido, ele, quando incluiu a possibilidade do contribuinte que desenvolve atividade imobiliária optar, ele remeteu, também pode optar pelo lucro presumido, os contribuintes que exercem atividade imobiliária nos termos do artigo 15 da lei 9249, que vai lá delimitar exatamente o que é a receita bruta imobiliária. E na receita bruta imobiliária, ela fala, eu estou tentando procurar aqui o dispositivo, mas basicamente essa ideia é essa, ela delimita exatamente que serão as vendas, que ela põe todo um rol de negócios que acaba não prestigiando, não abarcando a questão da permuta. E depois a gente vai, eu não quero tomar muito tempo do colegiado, eu pretendo até apresentar uma declaração de voto, depois a gente vai à questão de conceitos do Código Civil. Então, como defendido na época, eu entendo que eu já
entendo em total divergência da doutora Edeli, que está, na minha visão, absolutamente fora do conceito de receita bruta imobiliária, o valor do imóvel permutado pelo destaque que o legislador fez questão de falar, isso é receita bruta imobiliária. E aí o segundo legislador do lucro presumido falou, vocês podem optar, senhores, né, que desenvolvem a atividade imobiliária, observando o conceito de receita bruta. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer, queria resgatar. Peço perdão para essa questão de entrar, porque depois que eu fiquei votando por último, né, a gente fica com vontade de entrar um pouco antes. Conselheira, fica à vontade. Conselheira Lívia, vamos lá. Eu te chamei exatamente para facilitar. A minha preguiça de anotar tudo faz com que eu não tenha que fazer toda a argumentação, está feita, acompanho o Caio. Então, acompanhei em setembro, eu acompanho de novo. Eu acrescentaria só também o conceito de permuta, que para mim é muito diferente de compra e venda, que eu sei que para receita é equiparado e que faz todo sentido, é uma argumentação jurídica, mas eu tenho um conceito próprio também. Então, por todas as razões já expostas pelo Caio, eu peço que venha para divergir. Ok, então a senhora dá provimento. Conhece e dá provimento, é isso? Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Matéria já votada nesses mesmos moldes do precedente referido, mantém a posição. Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também mantenho a posição, acompanho a divergência. Eu não ouvi, está abaixo. Eu mantenho a posição e acompanho a divergência. Ah, tá, ok. Obrigada. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, o tema é bastante controvertido, né? Eu ainda não tinha parado, não me lembro de ter julgado, né? Já vi julgamentos sobre esse tema. Por hora eu vou acompanhar o voto da relatora, né? Mas eu quero depois ler com cuidado aí o voto do conselheiro Caio, né? A declaração de voto, para ver numa situação futura se eu mantenho esse meu entendimento externado. Então acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Toselli. Eu entendo, na verdade, que a permuta ela é um instituto jurídico próprio e ainda mais no ramo imobiliário, o efeito até é contábil disso aí para mim, é troca de ativos, né? E eu não vejo isso como receita, no sentido de algo decorrente de uma operação de venda. E esse meio tempo aqui eu vi, inclusive, só para, sei que a gente não está vinculado, já tem várias decisões do STJ, inclusive, nesse sentido aí. Eu vou nessa linha aí e acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Caio. Só acrescentando, está corretíssimo, acho que a base exatamente de que porque a receita bruta imobiliária não compreende a permuta é porque o Código Civil trata como institutos diversos, a venda e a permuta, ainda que faça uma remissão que a permuta será dado o tratamento da venda em determinados aspectos. O voto é um voto do Herman Benjamin, que é um voto bastante curto, mas ele, exatamente nessa matéria, ele entendeu que permuta, ele basicamente fez isso, a permuta não está dentro do conceito de receitas de venda, por isso não se tributa, ponto. Mas o que eu só queria levantar, antes de concluir, é que na própria dinâmica do mercado imobiliário, a permuta, ela faz exatamente, às vezes, de criar uma mobilidade para os players e se dá no âmbito de troca de ativos. Até o próprio contexto é exatamente na troca de um ativo A para um ativo B de mesmo valor, e que se você pensar que se eu vou permutar, se eu vou tributar a permuta que eu fiz, e depois eu vou vender esse imóvel, ou mesmo as unidades imobiliárias individuais compreendidas dentro do imóvel, eu estou gerando uma verdadeira dupla tributação do contribuinte. Eu tributo quando ele permuta o mesmo bem, e quando ele efetivamente vende. Então, também existe esse ponto de vista econômico, que se a gente for enxergar dessa forma a permuta do imóvel sem a torna, o contribuinte, quando a incorporadora A chega para B e fala, olha, você tem um terreno na Bela Vista, eu tenho um terreno nos Jardins, eu quero explorar Bela Vista, você não quer explorar nos Jardins? Eles fazem a troca. Ele já vai tributar como se ele tivesse vendido. Depois, aí sim, ele vai vender para o consumidor final, ele vai tributar de novo o mesmo bem. Então, também tem esse efeito de bis in idem teleológico aí. Então, presidente, por isso, eu
vou com a divergência já registrada. Ok, eu vou acompanhar a relatora. Então, desculpa, eu vi você levantar a mão, foi um erro. Pode falar, Evelyn. Toda essa lógica pode ser, na minha visão, ela é inconcebível quando a gente está falando de estoque do objeto social da pessoa jurídica. Isso não consigo. Você olhar genericamente o conceito de permuta, ok, né? Toda essa argumentação pode ter alguma validade, mas a gente está falando do objeto do estoque de imóveis de uma sociedade que existe para vendê-los. Então, não vejo diferença nenhuma entre essa empresa vender, receber dinheiro, comprar um outro imóvel que vai colocar no estoque e vai vender de novo. É exatamente a mesma coisa. Né? Vai incidir 2 vezes. Em cada vez que ela vender, como ela optou pelo lucro presumido, ela vai ter o lucro presumido a partir da venda realizada. Né? Não consigo visualizar a bis-in-idem de forma alguma. E a gente está falando de objeto social, né? Em contrapartida a insubsistência ativa aí de algo que está em estoque para circular, para vender, a contrapartida disso sempre foi receita. Eu não consigo relativizar apenas porque o que é recebido em troca não é dinheiro, é um outro imóvel, né? Então não consigo. Não. Talvez restritivamente, aí, diante de uma interpretação muito restritiva do que a legislação, compreendo a interpretação, a possibilidade interpretativa, né? Mas dentro das minhas balizas, né, de resultado da atividade, não consigo excluir essa insubsistência do estoque que não seja em contrapartida à receita. Ok, doutora Edelia, então vamos fazer o seguinte, aqui é o seguinte, é conhecido por unanimidade e no mérito, por determinação legal do 19E da Lei 13.988, dar provimento, vencidos, a relatora, a Viviane, Fernando e eu. Então, doutor Caio, pode fazer o voto, né? Já ia fazer a dever, então faz o voto vencedor, ok? Vamos passar, então, gente, para o item, isso aqui já foi, 22, de relatoria da conselheira Amélia. É o trade comercial e o interessado é fazer na nacional. Quando a senhora estiver pronta, a senhora pode iniciar seu julgamento, seu relatório. Bom, trata-se, então, de um processo julgado pela terceira turma ordinária da primeira Câmara, quando foi afastada a preliminar de anuidade e acolhida a preliminar de decadência do direito de constituir crédito tributário relativo aos 2 primeiros trimestres de 99 e no mérito negar provimento ao recurso em acórdão assim emendado, né? Aqui o que vai interessar é a parte relativa ao lucro presumido em outras receitas, né? Contribuinte interpôs recurso especial, apontando divergência com relação à desconsideração do livro caixa, arbitramento, 2, descontos obtidos, receita financeira e juros compensatórios, né? O despacho de admissibilidade foi admitido parcialmente apenas no que tange ao item 2, com relação aos descontos obtidos, receita financeira. Trago aqui a colação trechos do despacho. Na parte final, né, assim conclui. O paradigma apresentado classifica como descontos obtidos as reduções obtidas no momento da liquidação de obrigações contraídas com fornecedores e não apenas por ocasião da emissão de notas fiscais, e firma a interpretação de que estes valores não integram o lucro presumido. Já o acórdão recorrido manteve a incidência sobre os descontos decorrentes de fatores supervenientes às operações de compra das mercadorias, cogitando de sua exclusão apenas se demonstrado erros no faturamento por parte do fornecedor. O paradigma, portanto, não restringe os descontos obtidos a registros por ocasião do faturamento e defende que, como recuperação de custos ou despesas, estes valores não integram a base de cálculo do IR da CS na sistemática do lucro presumido. Então, restada caracterizada a divergência. Em despacho de reexame, a admissibilidade parcial foi confirmada. O PGFN foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões, onde pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.
houve aqui, para fins de relatório, apenas que ressalto que houve interposição de recurso especial pela PGFN, porém inadmitido, conforme o despacho de folhas 466. Esse foi o relatório. Passo aqui, então. Continuando. Tratou-se, então, de um auto de infração de RCS de 99 e 2000, em razão aí de erros na aplicação do coeficiente de determinação do lucro presumido, falta de inclusão da base de cálculo do imposto de rendimentos de aplicação financeira, e a falta de inclusões de receitas da base de cálculo de receitas com descontos obtidos, juros ativos e comissionamento, tanto no ano de 99 quanto no ano de 2000. A DRJ manteve o lançamento, na parte que se discute aqui, assim decidiu, no que toca aos descontos obtidos, conforme a informação contábil do sujeito passivo, os descontos são financeiros, portanto, receitas financeiras não podendo ser tratadas como descontos incondicionais ou abatimentos. Diz que o próprio contribuinte confirma em sua impugnação reconhecer que os descontos foram dados pelo seu fornecedor, tendo em vista fator superveniente às compras de mercadorias, ou seja, como compensação por redução dos preços de mercado dos bens revendidos. A busca dos documentos trazidos na impugnação não infirma as conclusões da fiscalização. O acordo recorrido também manteve o lançamento nesse ponto, conforme o trecho abaixo, né? Aqui em amarelo. Entretanto, os elementos materiais não são aptos para afastar a tributação, pois os relatórios se referem a notas fiscais emitidas em 97, com posição de 97, sendo que, conforme afirmado pelo próprio contribuinte, as obrigações assim foram assumidas em 99 e 2000, não indica o tipo de desconto, não foram anexados as notas fiscais e duplicadas nele mencionadas, e não guardam relação. Quanto ao conhecimento, não houve nenhuma objeção por parte da PGFN com relação ao conhecimento, então eu adoto as razões do despacho de admissibilidade. Quanto ao mérito. A discussão travada, se os valores que a fiscalização entendeu serem descontos obtidos e, consequentemente, deveriam ser acrescidos à base de cálculo presumida de RCS, ou como defende o contribuinte, tais valores tratam-se de recuperação de custos ou despesa e, portanto, não devem ser tributados pelo IRCS. Assim prescreve o artigo 521 do RI, né, que trata aqui do lucro presumido, ganhos de capital, rendimentos oferidos em aplicações financeiras e demais receitas. Resultados positivos frequentes de receitas não abrangidas pelo 519 são acrescidos à base de cálculo. Da análise desse artigo, serão acrescidos à base de cálculo presumidos, ganhos de capital, rendimentos, ganhos líquidos e demais receitas. No primeiro momento, os descontos obtidos se encaixam. No primeiro momento, eles se encaixam nas demais receitas, e normalmente figuram-se como receitas financeiras obtidas pelo sujeito passivo, quando, por exemplo, paga-se alguma fatura de forma antecipada. E nessa linha, o próprio artigo 373 do RIR classifica os descontos como receitas e financeiras, né? Então, numa situação normal, claro seria que a receita de desconto obtido fosse acrescida à base de cálculo presumida. Entretanto, no caso em tela, o argumento recorrente é que tais valores não seriam simples descontos obtidos, e sim recuperação de custos decorrentes de erros no faturamento em virtude de diminuição posterior do valor dos produtos no mercado, em razão da chegada ao mercado de produtos mais modernos. Aqueles anteriores tornavam-se obsoletos. Dessa forma, cabível seria a exceção prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo 521 do RI. Os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido para a determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior, no qual tenha se submetido a regime de tributação com base no lucro real, se refiram a período no qual se tenha submetido a regime de tributação com base no lucro presumido arbitrado. O acordo recorrido considerou que tais descontos foram concedidos pelos fornecedores posteriormente às operações de compra das mercadorias, e por esta razão não poderia se enquadrar como recuperação de custo ou despesa. Entretanto, não penso de igual forma, caso fosse anterior à operação de compra, o referido desconto poderia ser concedido na própria fatura, justamente porque ocorreu decorrente de fatos posteriores a que ele foi concedido. Porém, o mais importante é que ele não é financeiro, no sentido de pagamento anterior à data prevista, e sim por fatores que estavam ligados à própria mercadoria em si, por isso se ligar ao custo, né? E aqui trecho que o próprio relator assim afirma. Ou seja, em seu entendimento, apenas se tratassem de erros por parte do fornecedor, seriam ressarcimentos. Mas aí aqui eu trago a norma contábil, né, quando trata do custo de aquisição, CPC 16,
ele trata que descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Assim como do outro lado é receita, o CPC 30, né? O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente acordado entre a entidade comprador do usuário, é mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzido de quaisquer descontos comerciais ou bonificações. Então, tais descontos obtidos relacionados ao preço do bem devem ser tratados como redução de custo e não como receita, uma vez que esses valores acabam por reduzir o valor da mercadoria e não representam ingresso financeiro. E ressalto que tais descontos foram pactuados e informados pelo fornecedor, como se vê no documento de folhas 154. Aqui ele impõe, né, qual foi a motivação desse desconto, né. Então, eu entendo que o elemento temporal trazido pelo acordo recorrido não pode transmutar a redução do custo em receita. Também trago aqui alguma teoria. E trechos do entendimento do professor Elisão Martins também, que entende que os descontos comerciais e bonificações são redutores do preço de aquisição da mercadoria, não podendo ser classificados como receita. Então, voto para que o acordo recorrido seja reformado no que tange a exclusão dos valores tratados pela fiscalização como descontos obtidos. Eu conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento. É o voto. Ok, conselheira Edeli. Sem problema, tranquilo. Estava com bastante dúvida aqui quanto ao conhecimento, mas parece que a dificuldade que houve no paradigma e que foi superada no voto favorável ao sujeito passivo era muito semelhante à presente, né? Porque você tem os descontos que não ocorrem nas notas fiscais, nem descontos que você prova que concedidos posteriormente decorreram de perdas ou avarias nas mercadorias, são descontos concedidos no ato do pagamento e que assim, ou aqui mais para frente ainda, e que podem decorrer de causas outras, né, que não é um desconto de ordem comercial.
e apesar disso, o paradigma considera que, em sendo desconto concedido pelo fornecedor, então isso necessariamente é um reembolso de custos, né? Eu tenho, então, ultrapassada essa questão, né, admitindo conhecimento por conta dessa imprecisão, eu volto no acórdão recorrido e eu não consigo, essas objeções postas aqui, né, pelo relator, os relatórios que se referem às notas fiscais emitidas em 97, composição de 97, sendo que, conforme afirmado pelo próprio contribuinte, as obrigações foram assumidas em 99 e 2000. Não indicam o tipo de desconto abatimento ocorrido e quando ocorreu, não foram anexados notas fiscais e duplicadas neles mencionadas. Então, vejo também essa imprecisão quanto a definir. Claro que existem as mensagens e comunicado comercial da Compac, relatórios emitidos em nome do contribuinte duplicadas, mas analisando essa prova, o acórdão recorrido traz essa dificuldade de correlação desses descontos com operações comerciais. Então, eles podem ter vários outros motivos, né? Uma renegociação para que o contribuinte pague, né? Então, a gente começa a se afastar do conceito de desconto comercial e se aproximar da questão da receita financeira. Não, é uma grande dificuldade porque a gente acaba tendo que analisar a prova aqui em sede de recurso especial, né? Já que vou compreender a divergência como um desconto concedido por um fornecedor é sempre uma recuperação de custos, né, a inserir no artigo 53, me parece que o racional do paradigma é esse. É um desconto concedido por fornecedor, então necessariamente é uma recuperação de custos. Né, eu não concordo com essa tese, eu acho que o contribuinte deve provar. E aí, como o exame de prova já foi feito nós podemos ter descontos concedidos pelo fornecedor que tenham natureza de receita financeira. E aí, como essa prova já foi considerada insuficiente no acórdão recorrido, a minha tendência é negar provimento ao recurso especial, nessa linha. Eu acho que temos dúvida, a questão da prova ficou insatisfatória no acórdão recorrido, e por isso, entendo que o contribuinte não favorece ao contribuinte essa interpretação genérica do artigo 53 do 9430. Então, vou abrir divergência. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu só perdi essa parte. O acórdão recorrido considerou que as provas não estavam, mas o voto da Amélia está considerando que está aprovado que o desconto é financeiro, que o desconto não é financeiro, é comercial. Só esse esclarecimento. Amélia, pode falar. Eu considerei que esses descontos aqui concedidos aqui, por exemplo, pela Compac, existiam. Eu não fui olhar a nota para ver se era daquele ano, se não. Mas eu entendi que não eram simples descontos financeiros, né, no sentido, se você me pagar adiantado, eu te dou um desconto. Esse sim, eu entendo que é uma receita financeira que deveria ser acrescida à base de cá. Mas no caso, eu entendi que era tudo relacionado a produtos que se tornaram obsoletos, ou algum problema em algum faturamento anterior, e isso eu cheguei a ver que referiu-se ao ano, sim, 99 e 2000. Pode falar, Ideli. Desculpa, Lívia, já te passo a palavra. Eu tenho a impressão que a gente diverge mesmo no alcance da competência, né? Eu acho que não tenho que entrar nesse exame de prova, né? Como eu não aceito a premissa de que um desconto de fornecedor é sempre uma recuperação de custo, eu tenho que fazer prevalecer a prova que na forma examinada no acórdão recolhido. Ok, conselheira Lívia, então, retornando para a senhora.
eu perdi não consegui analisar ainda a questão do acórdão recorrido. Para mim, ele tinha parado na genérica e não tinha analisado as provas. Só um minutinho. Porque, realmente, eu concordo com a Adeli sobre a questão da competência. Se o acórdão recorrido afirmou sobre as provas, não podemos aqui dizer de outro jeito. Só um minutinho. Presidente, só uma consideração que eu li no voto que me chamou a atenção também. Pois não, Rosélio, pois não, pode falar. Sou um pouco mais inclinado também a entender que esse caso desse primeiro lance de Laura é mais matéria de direito, porque tem uma passagem aqui do voto da relatora que dá a entender que o acórdão recorrido considerou que tais descontos foram concedidos pelos fornecedores posteriormente às operações de compra das mercadorias. Por esta razão, não poderia se enquadrar como recuperação de custo. Isso é uma afirmação que dá a entender que é matéria de direito, porque, na verdade, não houve uma análise da prova, da natureza do crédito em relação à recorrente. E sim, a discussão aqui seria assim, ora, como isso foi utilizado, entre aspas, por você em momento posterior às aquisições, não tem como isso ser caracterizado recuperação de custo. Eu não sei até que ponto houve uma valoração de prova para falar, porque não basta você chegar e falar assim, porque é momento posterior, deixa de ser recuperação de custo, porque recuperação de custo sempre vai ser posterior à aquisição. Então, eu concordo que a gente precisa analisar com cuidado se isso é uma afirmação genérica ou a partir de todas as provas, no sentido de não houve comprovação que esse abatimento diz respeito realmente a todas as operações efetuadas anteriores. Entendeu? Aqui está bem sutil isso aí, e eu concordo com ele que é fundamental. Se a gente entender que o colegiado analisou as provas, e a partir da análise das provas falou, não consegui mapear da onde vem aquilo em relação às suas compras. Mas se for fundamentado só na afirmação genérica de que por ter sido concedido em momento posterior já não é recuperação de custo, aí eu acho que dá pra gente julgar. Não sei se eu me fiz claro aqui. Deixa a Edeli pedir a palavra, depois eu passo para a Lívia e a gente encerra o debate. Vamos lá, Edeli, pode falar. Concordaria com o conselheiro Toselli, se fosse, com a fala final, se o acórdão recorrido tivesse pautado só no fato de que, por ser posterior, não pode ser desconto comercial, concordaria. Essa não é uma tese, seria uma divergência possível e eu não a endossaria. Agora, o que acontece está aqui no próprio voto da conselheira Amélia, ela transcreve a fala do relator e ele diz, olha, tenho aqui cópias de mensagens da internet, comunicado comercial da Compac, relatórios. Tais elementos poderiam resultar na exclusão dos valores que comprovadamente se tratasse de ressarcimento em virtude de erros no faturamento por parte do fornecedor. Então, ele expressamente admite que, embora sendo um evento posterior, eu poderia dar o reconhecimento de recuperação de custos, mesmo sendo algo que não consta da nota fiscal. Entretanto, os elementos materiais não são aptos a afastar a tributação porque os relatórios têm essas inconsistências, não indicam o tipo de documento quando ocorreu, não foram anexados notas fiscais correspondentes mencionadas, então ele não consegue estabelecer a correlação dos descontos que estão em discussão com essas mensagens da Compac. Né? Então, é por isso que eu entendo que não dá, né? Ele demonstrou o que deve prevalecer o entendimento aqui do acórdão recorrido, que o fato de ser da Compac, ser do fornecedor, não é suficiente, ele tem que demonstrar uma correlação que permita demonstrar com mais segurança que aqueles descontos são decorrentes de ressarcimento de custos. Ok, conselheira Lívia, e encerramos. Vamos lá.
desculpa encerrar com uma pergunta, mas o recurso do contribuinte não seria tão suficiente, porque ele está recorrendo de um argumento de que, não é porque eu dei depois o desconto, não é porque eu recebi depois o desconto que esse desconto necessariamente é financeiro. E o fundamento do acordo recorrido é: seu desconto não é financeiro pelas provas que você disse. Então, assim, ele está querendo rediscutir prova, que ele não está discutindo argumento jurídico. Então, eu fico na dúvida, de novo, para conhecimento, entendendo melhor o caso agora. Edeli, vamos lá. E depois a doutora Amélia. Foi a minha dificuldade, mas eu concordei com o conhecimento porque eu entendo que o paradigma, diante de dificuldades também de comprovação, ele reconhece que por ser um desconto de um fornecedor é recuperação de custo. Ele vem trazendo as dificuldades ali que a DRJ colocou em relação à comprovação documental, e aí ele da forma como o voto está posto no paradigma, o que eu consigo entender é como é desconto de fornecedor é recuperação de custo. Conselheira Amélia, pode essa falar. premissa reformaria o recorrido. Conselheira Amélia, pode falar, desculpa, conselheira Edeli. Eu também, lá no começo, quando eu iniciei essa análise, eu tive essa dificuldade, sim, mas tanto que eu tratei dessa forma que foi colocada, né, do início do acordo recorrido. Ele não, tudo que foi concedido posteriormente eu não vou considerar, mas ele trouxe esse argumento da análise das provas. Eu, olhando aqui agora, eu sei que a gente também não vai ficar analisando as notas, eu achei um documento aqui, as folhas 116, que ele fala aqui de uma nota de crédito de um período de agosto a setembro de 97 mesmo, no valor de R$280. Foi esse único documento que eu achei com referência ao ano de 97. Todas as notas que existem aqui, todas as demais, e mesmo os e-mails tratados, eles são do ano de 99 e 2000. Então, olha só esse esclarecimento. Tá. Conselheira Lívia, a senhora quer pedir uma vista em mesa para a senhora verificar ou a senhora já está preparada para votar? Para mim, eu consigo entender que, só discutir um pouco mais, só para pegar o gancho do Edeli, consigo entender que o paradigma reformaria essa premissa do recorrido, de que o paradigma diz, por ser desconto do fornecedor, é recuperação de custo. O recorrido não está dizendo que por ser desconto do fornecedor é recuperação de custo, tanto que ele foi analisar, ele falou, tá bom, é um desconto do fornecedor, a priori parece ser financeiro, deixa eu olhar. Olhando, você não conseguiu me provar que é outra coisa, então eu vou continuar tratando como financeiro. Eu volto no conhecimento, eu acho que eu abro a divergência para não conhecer, porque o recorrido, e até a argumentação da doutora Amélia agora, ela tá argumentando com base em fatos, e em documentos. Então, o recorrido está baseado em fatos não provados, e eu não consigo reformar o recorrido com base em argumento jurídico. Então, eu abro a divergência para não conhecer, presidente. Em função dessa abertura de divergência da doutora Lívia, eu vou repassar, então, doutora Edeli, a senhora confirma o conhecimento? Porque aí eu vou fazer uma rodada... A votação, eu só vou dar mais uma lida no recurso especial, mas em princípio eu vou continuar. Ok. Doutora Viviane, como a senhora vota? Conhecimento, primeiro. No conhecimento. A princípio eu conheço, sim, o recurso. Conhece, doutor Fernando? O senhor conhece do recurso? Não, presidente, eu vou acompanhar a conselheira Lívia. Entendo que para a gente avançar nisso, precisaria olhar a prova e não é o nosso caso. Ok. Conselheiro Tozelli, como o senhor se posiciona no conhecimento? Eu acompanho a doutora Lívia, presidente. Acho que implicaria em reexame de prova e a gente não tem essa competência, então eu não conheço. Acho que já morre aí como voto. Ok. Conselheiro Caio? Ao que me parece, o debate não é exclusivamente jurídico, tá? Então eu acompanho a doutora Lívia. Ok. Eu vou acompanhar a divergência também. Tá? Então, não conhecimento por maioria. Vencida a relatora. Você, Eli, eu não proclamei ainda. A senhora quer dar mais uma olhada no recurso? Tá, ok.
Fala, doutor Tozelli, pode falar. Aqui, do jeito que está a votação, me parece que seria qualidade, pelo não conhecimento, do jeito que está agora. Não. Tá a doutora Lívia, doutor Fernando, doutor Tozelli, Caio e eu. Desculpa. Maioria. Pode falar, doutora Amélia. Eu vou mudar, desculpa. Não, é a que a Amélia pediu para falar. Só um minuto, Edelia. Pode falar, Amélia. Eu estava até pensando aqui, porque, assim, por mais, então, que sejam essas notas de 97, né, quer dizer, essa nota de crédito aí que apareceu seja de 97, eu estou entendendo que o faturamento inicial tenha ocorrido em 97, mas ele recebeu desconto posteriormente, depois, quando? Em 99 e 2000, que foi o período que foi autuado. Então, sempre ele vai se referir a alguma coisa que ocorreu antes, e é por isso que ele está falando, olha, tudo que ocorrer posteriormente à emissão da nota fiscal, para mim não é desconto comercial, e sim desconto financeiro, e por isso que você tem que tributar. Ok, e doutora Edelia, devolvo a palavra. Depois de tudo que conversamos, aí você volta lá na origem, né? Eu tenho esse vício de caracterizar a divergência olhando para o paradigma, né? Aí você vai para o recurso especial, olha só, o que ele está invocando? Ele está invocando o posicionamento, a assertiva que ele quer confrontar é do julgador de primeira instância, que abatimentos é o que consta na nota fiscal. É por isso que ele traz o paradigma, então realmente não dá, né? Não dá para fazer toda a expansão interpretativa que eu fiz favorável a ele no paradigma. Não é essa a divergência que ele quer demonstrar, e aí mudo para não conhecer. Ok, alguém mais quer mudar alguma coisa? Eu posso fechar aqui. Então, foi negado conhecimento por maioria, vencido a relatora e Viviane, que conheciam do recurso. Então, doutora Lívia, a senhora faz o voto vencedor no conhecimento? Tá, então o voto vencedor no conhecimento, doutora Lívia. Vamos interromper a gravação, então? Por favor.